Vídeo sobre uma pesquisa institucional de inclusão do Tribunal de Justiça do Pará. Ao centro do vídeo, servidor do TJPA, ele é pardo, veste uma blusa de tom claro e cabelo escuro. Ele fala sobre a participação do servidor na pesquisa institucional. Olá, eu sou Antônio Carlos Sampaio de Barros Júnior. Eu estou atuando no Núcleo de Acessibilidade aqui do Tribunal. É o Núcleo de Promoção de Acessibilidade e Inclusão, NPAI. Então a gente está gravando esse vídeo aqui com dois objetivos. O primeiro é convidar a cada pessoa com deficiência que integra o nosso público interno aqui do Tribunal de Justiça do Pará a participar de uma pesquisa sobre a sua realidade aqui no TJ Pará. Sobre as condições de acessibilidade, de inclusão que você experimenta, que você vive aqui no tribunal. A gente precisa falar um pouco sobre, que é o nosso segundo objetivo aqui, sobre como preencher esse formulário. Ao centro do vídeo, a página inicial do formulário de pesquisa. Após a identificação, você tem aqui o item 2 do formulário, se refere à tecnologia de comunicação e informação. Famosas TICs, né? Então você vai ter aqui uma série de blocos, de subblocos de perguntas dentro desse bloco sobre as tecnologias de informação. Porque são várias ferramentas que o tribunal dispõe e que você vai, para cada uma delas, dizer, em primeiro lugar, se você usa ou não usa aquela ferramenta. Por exemplo, o portal interno e externo. Se você usa o portal interno e externo, você vai dizer que sim, e aí vai abrir esse subbloco com algumas perguntas sobre o portal externo e interno. Se você disser que não usa o portal interno e externo, automaticamente o sistema vai passar para o subbloco seguinte. Então, o que vai perguntar em cada subbloco desses? E eles são todos muito parecidos aqui nessa área de tecnologia da comunicação e informação. A primeira pergunta que eu já falei, se você usa ou não aquela ferramenta. E a segunda pergunta é se a sua condição ela exige alguma adaptação para que você use. Vou te dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa cega. Então, para que eu use o portal interno e externo, ele tem sim que ter adaptações. Então, eu vou dizer que sim, que a minha condição exige que hajam adaptações. Que a gente quer ouvir a sua realidade, a sua necessidade. É o momento nosso, das pessoas com deficiência aqui, falarem quais são as suas necessidades. Outra pergunta que vai aparecer é a pergunta sobre a sua utilização. Como é que é a sua utilização? Você utiliza com dificuldade? Você utiliza sem dificuldade? Ou você não consegue utilizar por conta de alguma limitação do próprio sistema, por exemplo? Em seguida, o servidor apresenta outros itens do formulário. O item 3 do nosso formulário, ele se refere à comunicação. Na primeira pergunta, logo, ele fala da comunicação interpessoal, né? Daquela que você mantém no seu dia a dia mesmo, né? Com os colegas, enfim, superiores, usuários, enfim, com qualquer pessoa, né? Então ela é bem direta. É se você tem ou não dificuldade nessa comunicação. Então, isso é bem direto. Logo em seguida, nós vamos entrar no detalhamento das diferentes modalidades de adaptações e serviços que o tribunal tem desenvolvido. Então, você vai falar, vai ser perguntado para você sobre língua brasileira de sinais. Então, sempre naquela lógica, você precisa de língua brasileira de sinais? Sim ou não? Se você não precisa, a gente já vai ali saber que você não precisa responder sobre a língua brasileira de sinais. Audiodescrição. Você precisa de audiodescrição? Sim ou não? Quando você diz que sim, aí sim a gente quer saber qual a sua opinião sobre aquele serviço, sobre aquela situação específica
daquela condição de acessibilidade. Só a primeira pergunta, que ela é geral, porque obviamente todo mundo precisa, em algum nível, se comunicar com as pessoas, né? Então, sempre nessa lógica de saber qual é a sua realidade, aquilo que você vive. Você pode dizer, nesse caso aqui, mesmo que você diga que precisa, mas você pode não saber informar, tá? Então você vai dizer que não sabe informar. Também tem essa opção aqui sobre as ações, né, as iniciativas de acessibilidade. Lembrando, você só vai dizer que sim, que precisa daquele recurso, daquela adaptação, se a sua condição realmente exige aquilo. Se você não precisa, por exemplo, de um texto simples, de uma linguagem simples, por exemplo, você não tem por que dizer que precisa. Obviamente, se você não precisa, não precisa, né? Se você não precisa de língua brasileira de sinais, como eu falei, de Libras, você vai dizer que não precisa, tá certo? Audiodescrição, a mesma coisa. Neste momento, o servidor ao centro do vídeo, apresentando outras ferramentas do formulário. Ainda aqui na comunicação, nós temos, para cada uma das possibilidades de serviço, de adaptação, nós temos duas questões que nós precisamos saber. A primeira é a sua opinião sobre o alcance dessas ações. Elas são suficientes em termos de quantidade? É mais a questão quantitativa, sabe? Por exemplo, as ações de Libras, de interpretação em Libras, elas são quantitativamente suficientes para atender às necessidades? E a segunda é a qualidade. Então sempre vai ser assim. A gente vai perguntar sobre a quantidade e depois sobre a qualidade do serviço. Então é a sua opinião, a sua vivência sobre esses dois aspectos. Não é de outra pessoa, é sua. O item 4 do nosso formulário quer saber sobre acessibilidade física. Então é a sua experiência nesse aspecto físico, arquitetônico, urbanístico. Então, nós queremos saber, por exemplo, no entorno do prédio, você consegue transitar, utilizar esse entorno do prédio com segurança, autonomia? Então, você vai dizer para a gente sim ou não. E também o acesso ao prédio, né? Ou seja, geralmente os prédios têm acesso pelo estacionamento, têm acesso para pedestres, né? Então você consegue utilizar, você tem dificuldades, e aí você vai informando e quando houver dificuldade, como já foi dito, você vai tentar detalhar para a gente quais são as dificuldades em cada situação dessa. Por exemplo, as áreas de circulação internas do prédio, né? Os deslocamentos verticais, né? Você tem elevador, você tem rampa, como é que essa sua experiência funciona, não funciona? É isso que a gente quer saber. O item 5 do nosso formulário quer saber sobre as suas relações interpessoais. Talvez esse seja o ponto mais importante. Tudo é muito importante, né? Mas aqui é sobre como a gente se sente na relação com o outro, né? Com a outra pessoa, né? Então, basicamente, é importante a gente frisar aqui como você vê, né, o impacto, como você percebe o impacto da deficiência nessa relação, né? Você acha que na sua relação, e aí nós vamos trabalhar isso tanto no que se refere às tarefas que você recebe, a sua relação propriamente dita com as pessoas no dia a dia, né? Então, tudo isso vai ser bem importante, né? Então, você acredita que a deficiência, ela traz alguma diferença do ponto de vista negativo nessa interação? E aí você vai explicar um pouco isso para a gente, né? Então, isso é muito importante, você vai responder essas questões no sentido da gente poder desenvolver ações que venham a melhorar essa realidade, sendo necessário. No item 6, nós estamos interessados na sua percepção em relação aos serviços que o Tribunal de Justiça do Pará oferta
e que são frequentemente utilizados pelas pessoas com deficiência. Você pode até sugerir algum outro serviço que não esteja contemplado aqui, tá? Você sempre pode fazer isso, inclusive, em todos os formulários, em todas as etapas, você tem aí campos que você pode acrescentar alguma coisa, né? Então, quais são os serviços, né, que nós estamos, por exemplo, aqui? Como é que é a tua utilização do serviço psicossocial? Você tem utilizado? Você já utilizou? Como foi a sua percepção desse serviço? Então, aqui é a tua opinião sobre esses serviços. É a tua vivência, é a sua experiência. Então, lembrando, nós queremos ouvir a sua realidade. Então, não é a realidade do colega, mais uma vez a gente repete. É a sua realidade, é aquilo que você sente na utilização desses serviços. Aqui no encerramento da pesquisa, nós temos o item 7, onde você vai informar algo que não foi contemplado nos itens anteriores, que não faz parte de nenhuma dessas áreas, que é numa outra área que você gostaria de falar. Lembrando que se você quiser complementar algo que não está contemplado dentro das áreas, em cada um dos itens anteriores. Mas se for uma área diferente, algo que passou, que a gente não contemplou, a gente quer te ouvir também. Você é o centro dessa questão aqui. É importante a sua vivência, a nossa vivência, a vivência de cada uma e de cada um de nós que tem uma deficiência aqui no Tribunal de Justiça do Pará. Servidor ao centro do vídeo, convidando a todos para participar da pesquisa. Muito obrigado pela tua atenção, tudo de bom, e a gente está à disposição no Núcleo de Acessibilidade para ajudar a responder essa pesquisa e também, obviamente, para as outras questões relativas ao tema. Fique à vontade para nos procurar. Obrigado.